Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 18 de novembro, nós vamos continuando então a nossa reflexão à luz do Evangelho de Mateus. Vamos seguindo os passos de Jesus. Muitas vezes, como os discípulos, de longe, sem nos comprometermos. Mas é preciso que a gente, de fato, reconheça como que nós, muitas vezes, somos covardes na vivência do Evangelho. Hoje nós vamos meditar capítulo 27, versículos 1 a 10. É o início desse penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Que nós possamos hoje, então, acolher esta palavra que será proclamada para nós pelo Kleber de Betim. Acolhemos, então, a palavra com o canto que a Elzinha nos apresenta. Pequei entregando sangue inocente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se em conselho contra Jesus para fazê-lo morrer. E, tendo-o amarrado, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, o traidor, vendo que Jesus fora condenado, sentiu-se remorso e foi devolver aos sumos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Disse ele: pequei, entregando à morte um inocente. Mas eles responderam: que nos importa? Isso é contigo. Jogando então as moedas no santuário, ele saiu e foi enforcar-se. Os sumos sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não podemos colocá-las no cofre do templo, porque é o preço de sangue. Assim, após chegar a um acordo, compraram com elas o campo do oleiro para ser cemitério de estrangeiros. Por isso, aquele terreno de hoje tem o nome de Campo de Sangue. Dessa maneira, cumpriu-se o oráculo do profeta Jeremias.
e tomaram as 30 moedas de prata, preço do precioso que os filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenava. Abandonado e traído pelos amigos, preso, julgado e condenado graças a falso testemunho, Jesus enfrenta sua meta final. Já foi condenado à morte. Os mantenedores de uma sociedade injusta não podem mais suportar alguém que, pela simples presença, os acusa e condena, porque amam mais os seus próprios privilégios do que a causa da justiça, que deveria ser o seu objetivo e função. Curiosamente, porém, é depois de sua condenação como culpado que Jesus começa a receber a absolvição como inocente, vinda exatamente de onde menos poderíamos esperar. No texto que nós ouvimos hoje, nós vemos Jesus ser levado ao poder romano. O fato de Jesus ser levado a Pilatos, o governador romano, mostra que as autoridades judaicas já chegaram à sentença, mas não podem executá-la. Ao saber dos acontecimentos, Judas, o traidor, se enche de remorso e, embora tarde demais, faz uma tentativa de voltar atrás. Devolver as 30 moedas, que era o preço de um escravo, significava que ele queria se retratar, ou seja, reconhecer que Jesus era inocente. Neste caso, quem devia morrer era o delator. O próprio Judas se vê então entre vida e morte. Contudo, as maiores autoridades religiosas e civis não dão importância à retratação de Judas. Elas já conseguiram o que queriam e vão até o fim. Atirando as moedas no santuário, Judas denuncia que os verdadeiros responsáveis pela morte de Jesus são as autoridades. Depois, enforcando-se, ele próprio realiza contra si mesmo a sentença. Remorso e arrependimento podem vir tarde demais. É triste esta cena da morte de Judas. Ele comete o erro, se arrepende e não vê mais como reparar. Situação em que tantos e tantos irmãos muitas vezes se encontram. Pessoas que perdem o sentido da sua existência. Pessoas que perdem o sentido de uma vida e por isso buscam a morte. O suicídio, ele de fato traz sofrimento para toda a família, para os amigos. Muitos de nós conhecemos pessoas que chegaram a esse extremo do desespero, da falta de esperança. Que nós possamos, neste dia, dedicar uma oração especial a essas pessoas que encontram a solução para suas vidas, para seus sofrimentos, no suicídio. Uma das situações mais tristes da existência humana. Mas que Deus possa conceder às pessoas que vivem na depressão, na tristeza, a clareza de que há sempre uma saída, que a saída não precisa ser a morte. Há outras saídas e que nós possamos ser aquelas que ajudam essas pessoas a ir redescobrindo os sentidos para a sua existência. Mas quando isso não é possível, fica a dor, mas fica também a nossa certeza da misericórdia e da bondade de Deus. Que nós possamos então nunca, nunca nos desesperar, mas termos sempre a esperança em Deus. Farinhada, Eliane, então, com vocês. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, toda a comunidade que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Mais uma vez, nós aprofundando, né, Frei Gilberto, essa reflexão e sempre a preocupação, né? Historicamente, nós crescemos chamando Judas de traidor, mas Judas é julgado pela sua própria consciência, ele não é julgado nem pelas autoridades nem por Jesus, né?
E a minha preocupação é que nós estamos caminhando, Frei Gilberto, Eliane e toda a comunidade. Ano que vem é ano de eleições, né? Vamos pensar aqui comigo. Será que na nossa região também não tem banho de sangue? Como aconteceu naquele tempo? Não aceitaram nem as moedas porque eram de sangue inocente. Quando um candidato aceita ser financiado pelas mineradoras, essa que destruiu Mariana, Brumadinho, também estão sujando as suas mãos de sangue. Ao invés de a gente fazer julgamento ao Judas lá na Bíblia, nós temos que olhar no nosso território. Vocês lembram, né, quando o presidente negou a vacina, a ciência, dizendo, e daí? Lembra no texto bíblico o que as autoridades falam com Judas? O que nós temos a ver com isso, se você entregou uma pessoa inocente? Vamos olhar para nós, vamos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e vamos defender o projeto de vida que é o próprio Jesus. Quantas vezes que estudo pra mim o poder, o saber, a riqueza, quão mesquinho parece teu reino, se rejeito as migalhas da mesa. Senhor, Senhor, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós.